bom dia a todas e todos. Helena, muito obrigada pela apresentação, e aqui eu tenho que dizer que eu concordo plenamente com você. Quem dera modulação de efeitos fosse um tema batido, superado. Pedro, muito obrigada pela acolhida. É uma honra poder falar aqui no grupo de estudo sobre política tributária. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade e, como eu disse a vocês antes aqui, de abrirmos, né, os microfones e as câmeras, eu fiz uma manobra gigantesca na agenda para poder estar aqui com vocês, e isso muito me alegra, muito me honra, eu espero que eu possa colaborar. Bom, é difícil, Helena, começar a falar sobre modulação de efeitos, porque muito provavelmente algumas pessoas que estão nos ouvindo, elas nem sabem onde é que essa trajetória começou. Essa trajetória começa com a Lei 9868, em 1999, no artigo 27. E pasmem, eu escrevi sobre isso, o que a Lana, hoje, que é procuradora-geral adjunta, e não a geral, mas eu sou adjunta de representação judicial, o que ela tem a ver com modulação de efeitos. Eu vou dizer para vocês que esse tema é um tema com o qual eu trabalho desde 2003, que foi quando eu fiz a minha pós-graduação em processo civil e uma pós-graduação em processo constitucional. Meu orientador foi o ministro Gilmar Mendes, e ali, então, eu decidia, em 2002, para defender em 2003, que eu queria falar sobre a constitucionalidade do artigo 27 da Lei 9868. O que esse artigo 27 nos diz, não é? Ele diz que ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser definido. Então, vejam, 99 vem o artigo 27, 2002 eu resolvo escrever sobre o tema e defendo em 2003. Duas ADIs, é importante falar isso, porque agora vocês vão entender por que eu estou trazendo tudo isso. Duas ADIs questionaram a própria constitucionalidade do artigo 27. A ADI 2154 e a ADI 2258. Esses processos, eles nascem em 2000. 24 anos atrás. 2000. O ministro Sepúlveda pertence ao, então, relator. E agora, o momento em que eu quero trazer para vocês. Em 2003, a maioria pela constitucionalidade do artigo 27, ela é formada. E eu tinha defendido a constitucionalidade meses antes. E eu e o ministro Gilmar, a gente tinha um medo terrível de que todo o meu trabalho fosse por água abaixo, porque o Supremo Tribunal Federal podia decidir em outro sentido. Era uma total inovação no sistema constitucional, no sistema processual constitucional brasileiro. Agora, aqui, o que vai surpreender a maioria de vocês. Quando é que essa discussão realmente, formalmente se encerra, Lana? Em 2023. Apenas em 2023 nós temos o trânsito em julgado dessas ADIs. Vejam que, então, para começar o assunto, a gente trabalha com, no mínimo, 20 anos, dada a complexidade da questão. É óbvio que o Supremo Tribunal Federal aplicou o artigo 27, não é? Tendo em conta, inclusive, a presunção de constitucionalidade e de legalidade, mas também tendo em conta essa formação dos posicionamentos de seus membros. Ora, vejam, depois disso também, a gente teve o Instituto da Repercussão Geral, a gente teve o Supremo Tribunal em muitas, eu ia falar milhares, mas milhares não dá, mas em muitas vezes, assentando que, em razão da segurança jurídica e do interesse social, sim, a modulação de efeitos deveria ser ali concretizada, materializada. Então, essa é uma discussão que ela foi se complexificando. E por isso, Helena, ela não é simples. A modulação de efeitos, aí eu vou começar aqui a fazer perguntas. A modulação de efeitos pode ser considerada a partir da análise de uma discussão jurídico-tributária do STJ? Supremo pode modular suas próprias decisões porque o STF julgou antes dele uma determinada questão? A gente está discutindo isso atualmente. Tema 985. Eu vou chegar lá, não é? Qual é essa zona de penumbra? O Supremo precisa analisar uma determinada RG, um determinado recurso representativo de controvérsia e dizer aqui não tem repercussão geral para só então o STJ poder fazer a análise, sendo que o nosso sistema processual nos determina que RESPs e IRS sejam simultaneamente interpostos
sob pena de não conhecimento de um deles? E a gente vai, como eu disse, complexificando mesmo a questão. E aqui eu vou trazer exemplos, eu não estou marcando o meu tempo, mas eu sei que o Will está e estou aqui de olho. Bom, esqueci de marcar. A modulação, então, é um assunto atual, e eu vou dizer por quê, complexo, por tudo isso que a gente já trouxe. E é aí que o direito tributário e o direito processual civil, ou o direito processual constitucional, eles conversam muito. Por quê, Lana? Porque, em regra, exatamente nas questões tributárias é que a gente tem as maiores discussões e o maior quantitativo de processos relacionados à modulação, à discussão de modulação. O tema 69, ele inaugura ali eu diria, um novo flanco, uma nova perspectiva disso que eu estou chamando de discussão de modulação. Por quê? O tema 69 é discutido em 2017, em 2021 os embargos de declaração são julgados e nós temos uma fixação dos efeitos. Vejam que aí o que acontece? Nós temos depois as ações rescisórias interpostas pela Fazenda Nacional a fim de que a modulação do Supremo Tribunal fosse devidamente observada. De início, o que a comunidade jurídica debateu foi: cabem essas ações rescisórias? Cabe ação rescisória para que a materialização da modulação de efeitos na tese do século seja implementada? O STJ foi quem primeiro disse sim, cabe. Tema 1245. E agora, acaba hoje uma questão, não é? No plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, tema 1338, termina hoje, mas já com maioria assentada, falta apenas o voto do ministro Nunes Marques, que nos diz o quê? O que eu vou ler, não é? O que temos aqui, quer dizer, porque eu acabo de perder. O que temos em relação ao 1338? O Supremo Tribunal Federal nos diz: cabe ação rescisória para discutir, sim, a modulação, a concretização da modulação de efeitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui, um segundo eu vou encontrar, mas se eu não encontrar, já eu trago de novo exatamente a redação. E aqui nós precisamos pensar, essas questões relacionadas a PIS e COFINS, o que comumente nós chamamos de teses filhotes do tema 69, são de máxima complexidade de novo. A Fazenda Nacional tem hoje mais de 200 temas pulverizados que tocam PIS e COFINS e que ficaram ainda mais complexos e mais profunda a discussão. Alguém me ajudou, Pedro, vou ler, Pedro, obrigada. Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RS 574-706, o tema 69. Obrigada, Pedro, me ajudou muitíssimo. O que nós temos, então? STJ e STF, voltando aqui, nos dizem que cabe a ação rescisória. Por que, Lana, você está antecipando o STF? Porque, afinal de contas, o julgamento no plenário virtual que reafirma o posicionamento do Supremo Tribunal Federal ainda não terminou. Sim, não terminou, é verdade, mas temos apenas a questão falta ainda o voto do ministro Nunes Marques, mas a maioria já se formou no sentido da reafirmação da jurisprudência e no sentido, como disse aqui, do cabimento da ação rescisória. Eu vi que faltam 2 minutos, eu vou passar por outras discussões apenas para a gente fazer perguntas. Tem um tema que me deixa muitíssimo incomodada, e eu preciso dizer isso a vocês, que é o tema, e aí vamos jogar para o STJ agora, o tema 1076. O tema 1076 discutia a possibilidade ou não de uma fixação de um teto para que as pessoas jurídicas pudessem fazer a contribuição a terceiros. Que teto seria esse? 20 salários mínimos. Então, uma empresa com um faturamento de R$150 mil por mês pagaria no teto essa contribuição para terceiros, teto de 20 salários mínimos, e uma empresa com um faturamento de R$500 milhões pagaria a mesma contribuição. Começa por aí uma questão de questionarmos, não é? Um ponto de questionamento é: temos uma concorrência leal? Temos a capacidade contributiva respeitada? Temos a progressividade respeitada?
Mas aí a gente vai mais adiante. O que acontece nesse tema 1079? O debate tinha a ver exatamente com uma legislação de 86, que, ou seja, né, como diz o meu amigo Leonardo Furtado, que é o responsável por esse tema e que fez uma sustentação oral brilhante, 3 décadas e meia e uma Constituição depois, houve um repentino ajuizamento de uma formulação de ações. 25 mil ações foram formuladas nos últimos anos para discutir exatamente essa revogação de 1986. Agora, pasmem, e aí aqui eu tenho que chamar atenção num quantitativo. O que foi considerada uma jurisprudência formada pelo STJ para então haver uma modulação de efeitos? O caso foi apreciado 2 vezes pelo colegiado da primeira turma. 2 vezes apenas. Este caso, nós tivemos 70% das, então, decisões monocráticas que aplicavam esses 2 julgados da primeira turma reformadas. 70%. Inclusive da ministra Regina Helena, que faz parte da primeira turma. Das 20 decisões monocráticas, 4 efetivamente foram proferidas nesses últimos 6 anos e mantidas. Então, 16 foram reformadas. Temos 2 julgados da primeira turma, 4 decisões. Eu pergunto, isso é posicionamento pacífico do STJ? Podemos considerar assim? E aqui, como já passou o meu tempo, a jurisprudência dominante, na perspectiva de quem estuda essa questão de modulação de efeitos, ela não pode ser entendida como posicionamento de uma turma e como o acrescido de 4 decisões monocráticas. Esse é um tema bastante complexo, de novo, bastante polêmico, mas que eu chamo a atenção para esses aspectos que já trouxe e vou ficar aqui à disposição para que a gente possa discutir mais à frente. Obrigada.